Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje o nosso assunto é um assunto que está na mídia para falarmos sobre meningite. Desde que saiu aquela reportagem, e infelizmente o neto do ex-presidente Lula ser acometido pela meningite B e também alguns casos de meningite viral, a rede social propaga de uma forma bastante rápida uma série de fatos e que isso vão se acumulando e pode dar uma ideia um pouquinho diferente do que é na realidade. Então hoje nós vamos tentar passar para você que nos assiste de uma forma bastante didática essa questão da meningite. Mas o que é a meningite? A meningite é o termo que nós damos para a inflamação da camada protetora do cérebro. Então nós temos uma camada que protege o cérebro, que é a meninge. E a inflamação dessa meninge é que a gente chama de meningite. Mas quem é que causa, ou quais os agentes que causam essa inflamação? Qualquer agente que cause inflamação da meninge, a gente diz que a pessoa tem meningite. Por exemplo, bactérias, vírus, fungos, medicamentos, doenças reumáticas também podem causar. O câncer também pode causar meningite, porque o câncer pode causar inflamação da meninge e aí a gente dá o nome de meningite. Então, veja, uma série de fatores e uma série de agentes podem causar meningite. Mas o foco maior, que nós vamos aqui tentar explicar de uma forma bastante didática e simples, é em relação à meningite viral, à meningite bacteriana e também a meningite por fungo. Então, todos esses micróbios, bactérias, vírus, fungos, podem levar à meningite. Por exemplo, no caso de meningite bacteriana, as principais bactérias que podem causar meningite bacteriana são o pneumococo, aquele que causa pneumonia. Calma, não é porque a pessoa tem pneumonia pelo pneumococo que automaticamente essa pessoa vai ter meningite. Então, precisamos colocar uma explicação bem elucidativa. Não é porque a pessoa tem aquele micróbio no corpo que vai ter meningite, não. Isso depende de cada organismo. E muitas vezes a pessoa pode ter o micróbio que causa a pneumonia, que é o pneumococo, e não ter nada no pulmão e pegar simplesmente, diretamente, o sistema nervoso, a meninge, causando a meningite bacteriana. Veja, o pneumococo que causa meningite. Nós temos o hemófilos, outra bactéria, e nós temos também o meningococo, digamos assim, a mais temida e a mais agressiva, digamos assim, para as pessoas. Então, as pessoas que têm meningite por bactérias, na maioria das vezes são essas 3 bactérias que causam essa meningite. E os sintomas? Os sintomas são gerais: febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, vômitos, algumas vezes até com crise convulsiva. Então, isso é a meningite bacteriana. É um tipo de micróbio que pertence ao ramo
das bactérias. Agora, nós temos as meningites virais. Alguns vírus podem causar meningite. Por exemplo, o vírus do herpes, o rinovírus ou adenovírus, os rinovírus, como eu falei, e arbovírus, uma série de famílias de vírus podem causar a meningite viral. E como é que a gente sabe quando que uma meningite é viral e quando a meningite é bacteriana? Através do exame do líquido que a gente retira da espinha. Dentro da coluna existe o líquido, e esse líquido a gente colhe, tá? E examinando esse líquido, a gente vai poder dizer se é vírus ou se é bactéria. Se for bactéria, isso o médico sabe, vendo o resultado do exame, vai ter que tomar um antibiótico. Se for vírus, na grande maioria não precisa remédio. Eles melhoram espontaneamente no decorrer de alguns dias, a não ser que alguns pacientes que tenham imunidade baixa ou que se detecta que o vírus seja, por exemplo, o vírus do herpes, então aí se entra com um medicamento contra o vírus, por exemplo, o aciclovir, por exemplo. Então, tem medicamento contra vírus? Tem. Em alguns tipos de meningite viral, nós prescrevemos o remédio, mas na grande maioria, essas meningites, elas, graças a Deus, melhoram gradativamente. Agora, a bacteriana não. A bacteriana precisa de um antibiótico. E se for a meningite bacteriana causada pelo meningococo, aí o tratamento ele é mais intenso. Por quê? Porque essa meningite pelo meningococo, ela é altamente agressiva e também deixa muitas sequelas e um percentual de morte elevado. Veja bem, e onde é que esses micróbios ficam? Só para vocês terem uma ideia, esse meningococo, que é a bactéria que quando causa meningite, ela é de uma agressividade muito grande, nós somos portadores. Na nossa boca, nós temos uma série de bactérias. As pessoas podem ter o meningococo e não ter nada. Esse meningococo, passando para uma outra pessoa que tenha uma imunidade baixa, que esteja com uma imunidade baixa, e aumentando essa concentração do meningococo, pode ser que essa pessoa seja acometida por essa doença e causar todos os problemas tão agressivos que o meningococo causa. E no caso do vírus, quais seriam os sintomas da meningite viral? Semelhante à da bactéria. Por isso que é difícil na primeira consulta saber, sem um exame, se é viral, quer dizer, se é meningite causada por vírus ou se é uma meningite causada pela bactéria. Aí, um outro detalhe: os sintomas da meningite viral, elas são mais brandos que da meningite bacteriana. Então, muitas vezes, a criança ou o adulto pode apresentar dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos, diarreia e um mal-estar
um cansaço global. Como nós falamos, as meningites bacterianas, elas podem ocasionar sequelas. Quem tem a meningite bacteriana, ela pode ter surdez, afecções da vascularização, cegueira, pode deixar sequela neurológica. Então, a meningite bacteriana, ela pode causar muito mais danos do que a meningite viral. E um detalhe importante que muita gente tem perguntado em relação à vacina. Então deixa eu explicar. A vacina é importante para as meningites bacterianas. Tem muita gente que não está sabendo a diferença entre meningite bacteriana e meningite viral e pensando que aplicando a vacina contra a meningite bacteriana, principalmente em relação ao meningococo, vai estar protegido contra a meningite viral. Não tem nada disso. A vacina contra a meningite bacteriana é para uma coisa, para a bactéria. Vacina para meningite viral, ainda nós não temos. Então, na rede pública, nós temos o quê? Nós temos a vacina contra o meningococo C. No posto de saúde nós temos a vacina também contra o pneumococo. Aí o pessoal pergunta, mas e as outras bactérias e a outra vacina contra A, B, W e a Y? Como é que eu faço? O que nós temos na rede pública é contra o meningococo C. É por isso que, com a vacinação da população, principalmente das crianças, porque os efeitos mais agressivos a gente encontra em crianças, principalmente até 2 anos de idade. Essas vacinas contra o meningococo C fez com que o número de casos de meningite causada pelo meningococo C diminuiu. Vale a pena vacinar ou não? Vale. Quanto mais vacinas, melhor. Só que a vacina contra o meningococo A, B, W e Y não tem na rede pública. Então, seria para ser aplicado em clínicas privadas. Se você tem a condição de aplicar as vacinas, então é uma boa indicação de prevenção contra essas meningites. Se a pessoa, por exemplo, tomou essa vacina contra A, B, C, W e Y, fica protegida. Olha, não existe nenhum remédio praticamente que cure 100%. Então, vai dar uma proteção muito grande, mas ninguém pode garantir de 100%. Mesmo aplicando, pode ocorrer de pegar. É a mesma coisa, por exemplo, da catapora. Você aplica a vacina contra a catapora, nós diminuímos muito o número de casos de catapora, porém, mesmo vacinada, a pessoa pode ter, porém, de uma forma mais atenuada. Agora, gente, a vacinação sempre é importante, sempre. Só para vocês terem uma ideia, o meningococo C, esse meningococo C que a gente faz a vacina, é o que a gente chama de, tem os sorotipos, A, B, C, W, Y. Além dessas 5, tem outras 100 variedades desse mesmo meningococo.
é que o que se descobriu até agora são esses 5 sorotipos, tá? Mas para vocês verem como é difícil a medicina. E o mais difícil ainda, minha gente, é o seguinte: como eu falei, agora falando do vírus, quando eu falei que tem vírus que habitam as vias aéreas superiores, por exemplo, rinovírus, e nós temos também vírus que causam a diarreia. Vocês foram no pronto-socorro, vai no médico e tal, estou com virose, quer dizer, está com diarreia, o pessoal já está falando diarreia de virose. O que significa isso? Significa que um vírus entrou no corpo e desencadeou, por exemplo, essa infecção intestinal causada por vírus e da diarreia. Mas esse mesmo vírus que está causando problema de diarreia, ele pode atacar o cérebro, ele pode causar meningite. A mesma criança ou mesmo adulto que tem uma sinusite ou uma gripe ou um resfriado, esse mesmo vírus que causa todos esses sintomas do resfriado, ele pode causar meningite. E o difícil, minha gente, e é uma coisa que a população dificilmente vai entender, apesar que muita gente acha que entende de medicina, é isso, o médico fazer a família entender o seguinte: mas até outro dia era diarreia e agora é meningite. Por quê? É aquilo que eu falei, o micróbio que causa diarreia também em alguns organismos pode causar meningite. O mesmo vírus que deu o resfriado, ele pode subir e causar meningite. Então vai num dia no médico e o médico fala: é um resfriado. Passou alguns dias, o resfriado não melhora, persiste a febre, está com vômito, volta no outro médico, aí o médico desconfia e fala: olha, está com meningite viral. Aí ele vai fazer o exame do líquido da espinha. E para a família entender que aquele resfriado é que desencadeou essa meningite, é muito difícil das famílias entenderem isso. É por isso que medicina é difícil. É por isso que medicina tem que estudar 6 anos e tem que ficar muitos anos na especialização para a gente poder entender um pouquinho o mecanismo desses micróbios. Então eu só quero, diminuir um pouquinho o pânico das famílias. Eu quero diminuir um pouquinho se porventura estejam fazendo, digamos assim, um terrorismo a respeito de não tomar vacina acontece, se tomar vacina fica protegido de tudo. Não é isso. Vacina é importante. Quem tiver condições, ótimo, faz. O importante é fazer pelo menos as obrigatórias contra a meningite C e do pneumococo. Agora, fazer o entendimento para todos de que qualquer doença respiratória pode levar a meningite naqueles organismos que no momento possam ter a imunidade baixa, isso dificilmente a população vai entender. E vai dar muito trabalho para os médicos, para os médicos fazerem as famílias entenderem que isso pode levar a meningite. Então, gente, qualquer sintoma que você note que alguma coisa não está indo bem, principalmente agora que no outono, outono e inverno são os piores meses de doença respiratória e meningites, Então o que nós estamos tendo agora não foge muito do que nós enfrentamos quase todo dia, quase toda a estação do ano. É que a rede social, logicamente, tem uma velocidade muito grande e
tem o seu lado positivo de alertar toda a população, mas por outro lado pode levar algumas informações distorcidas e causar, por exemplo, um pânico maior do que era para ser causado, porém nunca diminuir a atenção, né, das complicações e das consequências que essas doenças possam causar. Então, gente, o que nós queremos dizer hoje é o seguinte: vacina é importante. Tem condições? Vai vacinar numa clínica particular contra o meningococo C. É contra o meningococo, tá? Lógico que na clínica vão dar outras opções para a família, tudo. Agora, tem as meningites virais, nós temos as meningites causadas também por medicamento, nós temos a meningite causada pelo vírus do HIV, nós temos as meningites causadas por doenças inflamatórias, não é? Então, são vários fatores que podem desencadear a meningite, que é a inflamação da meninge, tá? Mas nós acreditamos que com essa pincelada que nós demos, nós conseguimos diminuir um pouquinho essa ansiedade que todos têm em decorrência de que vacina ou não vacina, é boa ou não é boa, não é? Então, eu acredito que essa mensagem de hoje tenha sido de importância para você, e se você achou que é importante, se puder compartilhar, não é? É uma prestação de serviço que a TV Itaperá faz através do seu Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.